Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra para os irmãos e pedindo também aos irmãos que venham, me abençoar, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando aí o seu comentário referente a essa situação que eu vou trazer a vocês, que se encontra em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28, que fala sobre os endemoniados gadarenos. E tendo chegado a outra banda, a província dos gadarenos, ao encontro dois endemoniados vindos do sepulcro, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que chamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? E viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porco. E ele lhe disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiros e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-os, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém? Então, muitas pessoas aqui, estão desesperadas, passando por dificuldades semelhantes a essa. Aqui, quando Jesus veio, ele veio do mar, quando ele passou por grande tempestade no mar. Então, entrando aqui nessa província, que era uma cidade, ele encontra, então, esses dois endemoniados. Não diz aqui, então, o nome das pessoas que estavam endemoniados, mas sim, eles eram conhecidos como os endemoniados. Imagina, vocês que são pais, mães, ter filho, que em vez de ser chamado pelo nome, é chamado por endemoniado. Então é uma situação bastante triste, E aqui dizendo no versículo 28, e tendo chegado a outra banda da província dos Gadarenos, ao encontro dois endemoniados vindo do sepulcro. Então esses demoniados moravam no cemitério, em sepulcro. Então olha só que situação difícil, triste, até mesmo para aquelas pessoas que eram próximos daqueles familiares, E eles eram ferozes, eram que ninguém podia passar por aquele caminho, Não só esses demônios estavam prejudicando essas duas pessoas, esses dois homens, como também eles impediam que as pessoas passassem por aquele caminho. Então ali era legião, não era só um demônio, era legião de demônio que possuía então o corpo daqueles homens, Então é muito triste, as pessoas não entender que isso é possível, que isso existe realmente. No versículo 29, eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, Aqui, o interessante aqui é que os próprios demônios reconhecem ele como Jesus, o Filho de Deus. Os próprios demônios aqui estão, Muitas pessoas não acreditavam naquela época que aquele Jesus era o Messias, que Jesus era, que era o Jesus Cristo, mas aqui os próprios demônios aqui, eles entenderam, reconheceram então que era realmente Jesus, o Filho de Deus, Então, e ele diz assim: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. O que isso aí quer dizer? Antes do tempo é que vai ter aquele tempo lá do Apocalipse, Que Jesus vai vir aqui e vai pegar todos esses demônios e vai jogar no lago de fogo. Então,
aqui eles fazem essa reclamação, como é que tu está vindo aqui antes do tempo? Então, é interessante que eles mesmos reconhecem isso. E no versículo 30, e andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. Né? Diz que era na média de 2.000 porcos, que andava ali perto, né, daquele cemitério, ali onde Jesus se encontrou com esses dois endemoniados. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porco. Então aqui os demônios estão pedindo autorização para Jesus, como Jesus iria expulsar ele daqueles dois homens, pedindo autorização de Jesus para que eles fossem para aqueles porcos. Então Jesus ali permitiu, Jesus disse: ide, né? Que eles poderiam então sair, deveria sair daqueles homens e poderia então entrar naqueles porcos. E saindo eles, no 32, e saindo eles se introduziram na manada de porco. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então aqueles porcos, né, talvez se assustaram ou se precipitaram, né? Então eles se jogaram no mar e todos os porcos morreram. Então, para os porqueiros, para aqueles que cuidavam dos donos daqueles porcos, foi um prejuízo muito grande. Mas para Jesus, o que importa é a salvação, a cura, a libertação daqueles dois homens que vinham sofrendo. Não só aqueles dois homens, acredito que os pais, a mãe daqueles homens, né, deveria sofrer em saber que seus filhos estavam vivendo naquela situação. No 33, os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então, né, os porqueiros, aqueles homens, né, que eram contratados para cuidar daqueles porcos, para alimentar aqueles porcos, né, então eles fugiram, imagino, apavorados, né, porque como eles eram responsáveis pelos porcos, né, aqueles porcos se jogaram no mar e morreram todos eles. Imagina o pavor que eles ficaram, né? Como eles diriam então para seus patrões, né? Que os porcos todos teriam morrido, né? Mas o que mais me chama a atenção aqui também é no versículo 34, né? O momento que os porqueiros chegaram, né? Aquelas pessoas que cuidavam dos porcos chegaram à cidade, que eles contaram a história, né? Que Jesus chegou lá, expulsou então os demônios daqueles homens, os demônios então entraram naqueles porcos e os porcos se jogaram no mar e se mataram, né? Então aqui no versículo 34 diz assim: eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o rogaram-lhe que retirasse dos seus termos. Olha só que triste aqui. Então, todas aquelas pessoas, né, eles não deram valor nenhum para aqueles homens que foram libertos, que foram salvos, né? Então, eles não estavam preocupados com os homens, sim, estavam preocupados com o porco, com os porcos, né? Porque aqueles porcos valiam muito, talvez, né? Porque era na média de 2.000 porcos, era bastante porco. Foi um prejuízo bastante grande. Mas aquelas vidas, elas tinham muito mais valor para Deus do que aqueles porcos, né? Então, essas pessoas pediram então que Jesus saísse da cidade. Olha só que triste, né? Muitas pessoas, né? No caso, pessoas que aceitam a Jesus, eles, né, por mágoa, por alguma coisa que eles esperavam acontecer e não aconteceram, então essas pessoas, elas se afastam de Jesus, né? Elas ficam longe de Jesus. Aqui eles estão pedindo para que Jesus se afaste, que Jesus se retire daquela cidade, né? Então que Jesus ali não era bem-vindo naquele lugar, né? Então muitas pessoas também que a gente vem a gente evangeliza, essas pessoas não aceitam Jesus. Eles não entendem, né, que Jesus é a salvação, que Jesus é a solução para muitos problemas. E eles não entendem também que Jesus, ele nos liberta de todo pecado, ele nos liberta de toda enfermidade,
e que Jesus tem preparado no céu um lugar para nós morar juntamente com Ele. Então, é triste, então, né, que as pessoas, né, venham, então, expulsando Jesus. Muitos aceitam Jesus, de repente já estão virando as costas, não estão querendo mais Jesus na vida deles, e outros nem sequer aceitam a Jesus. Então eu oro e clamo a Jesus por todas aquelas pessoas, né, que aceitaram Jesus, que venha se reconciliar ao Senhor, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que eles venham aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, né? Porque Ele é a nossa salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Então eu oro com vocês nesse momento, pedindo, né, que você venha a ser abençoado, que também você venha compartilhar esse vídeo com alguém que talvez não conheceu Jesus ainda, ou com alguém que já conheceu Jesus, mas que ele se desviou, que ele não está na presença de Jesus ainda. Senhor Jesus Cristo, eu coloco todas essas pessoas, Pai, em Tua presença, Pai. E eu te peço, Pai, venha libertar essas pessoas, Pai. Venha Espírito Santo de Deus a convencer essas pessoas do pecado, Pai. Ô Senhor Jesus, que eles venham ser libertos, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Venha abençoar essas pessoas, Pai, no lar, Pai, no trabalho, Pai, nas escolas, Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Oh, abençoa essas pessoas, Pai, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a libertação, Pai. Desça sobre eles, Pai, a Tua glória, Pai, e venha libertar agora, neste momento. Abençoe, Pai, essa pessoa, abençoe o lar dessa pessoa, Pai. Abençoe a vida financeira, abençoe, Pai, a saúde dessas pessoas. Abençoe também, Senhor Jesus, todos aqueles que estão inscritos no canal. Ô, Senhor Jesus, abençoa essa pessoa. Dê para eles, Pai, aquilo que eles têm orado, aquilo que eles têm te pedido, Pai, para a honra e a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. E eu agradeço, irmão, irmã, por ter ficado até o final do vídeo. Que Senhor Jesus venha abençoar e venha compartilhar, venha se inscrever no canal para nos ajudar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.